Olá, galera, tudo bem com vocês? Vou passar para vocês hoje, porque, como eu tinha prometido, né? Mas demorou, fiquei sem celular, e aí sim vai. Porque quando você faz treinamento muito forte, a gente sente vontade de vomitar. Vocês já sentiram isso? Ânsia de vômito, correto? Ânsia de vômito. Ou até vomitaram, né? Já teve alunos comigo que já vomitou, mas e tem muitos fatores, não é simplesmente, às vezes, por exercício intenso. Normalmente é 99%, vamos colocar. Então, a ânsia de vômito está ligado ao sistema cardiorrespiratório, tá? Que são mudanças de fluxo sanguíneo. Então, exemplo, quando estamos em repouso, a demanda metabólica dos músculos é suficiente para suprir todas as nossas necessidades do organismo, porque estamos parados. Então, o que está acontecendo lá dentro, tudo fica fácil. Quando estamos realizando exercícios, tá? Esforços, né, no caso, e que é os exercícios, a demanda metabólica ela já começa a mudar, correto? Aumenta. Por isso é necessário mais energia. Ou seja, no momento da prática dos exercícios, a quantidade de oxigênio transportado vai ser maior, né? Vai ser maior, tá? E ele sai dos alvéolos, né? Pulmonares para o músculo. Quando a gente está fazendo exercício, o que a gente está mexendo mais? O músculo esquelético, correto? Então, é ele que está precisando de mais sangue. Então, esse gasto metabólico, às vezes, ele pode chegar, quando você começa a fazer exercício, né? Ele pode chegar de 12 a 15 vezes, né, maior que em relação ao estado de repouso. A distribuição do fluxo sanguíneo, tá? Olha, veja só o que acontece. O músculo esqueleto é o que mais exige do corpo, tá? Portanto, nós temos algumas situações que são algumas situações, né, que são de repouso, exercícios leves, exercícios moderados e exercícios intensos. E nessas fases é onde muda a exigência dos músculos e de outros órgãos para a exigência da absorção de sangue. Que o sangue leva o quê? O sangue leva oxigênio para todo o resto do corpo. Então, vamos dar um exemplo. O músculo, em situação de repouso, o músculo recebe 21% de oxigênio quando está em repouso. Tá certo? O processo renal, o sistema renal, recebe 22%. O fígado recebe 27%, 26%. E o estômago, 27%. Então, em estado de repouso, igual eu estou aqui, por exemplo, os meus músculos estão recebendo 21% de oxigênio, porque está bom, não estou fazendo nada, estou sentado, correto? No momento que você começa os exercícios, o foco vai mudando. E por quê? Porque as exigências vão sendo outras. Então, você começa a fazer exercício, o que vai trabalhando mais? O músculo esquelético, correto? Então, quando o exercício inicia, o músculo esquelético vai exigindo mais. E o que acontece com os outros órgãos? Vai diminuindo a quantidade de oxigênio, correto? Então, quando se inicia os exercícios, o sangue precisa suprir aquela região que mais está sendo exigida, correto? É aquela que está sendo mais utilizada. E, nesse caso, são os músculos. O que acontece quando o sistema renal, o fígado e o estômago, tá? Eles começam a receber menos sangue, menor quantidade de sangue. Cada vez que o exercício aumenta, esses órgãos recebem menos sangue, correto? Então, para vocês dar uma olhadinha, nos exercícios mais intensos, tá? Os músculos recebem até 88% do oxigênio, porque está sendo exigido. Contração muscular, agachamento, tiro na esteira, bike, escada. Então, ele está recebendo muito choque, muito estímulo. Então, ele precisa de mais oxigênio, correto? O que acontece com os outros órgãos? Diminui. Então, por exemplo, o músculo recebe 88%, a parte renal recebe 1%,
a parte do fígado recebe 1% e o estômago recebe menos que 1%, 0,8% desse oxigênio, correto? Então, quanto mais intenso for os exercícios, mais aumenta a demanda energética e metabólica, certo? Para a musculatura. Aí, para poder levar mais oxigênio, hormônios, nutrientes e remover o gás carbono, o ácido lático ou o lactato sanguíneo. Calor, correto? Então, os treinos intensos, os músculos são prioridade. E o estômago é o que recebe a menor quantidade de oxigênio. Eu vou falar para vocês, né, pincelar para vocês, que esse processo, quando você come, né, você faz digestão, arroz, feijão e tal, come, e você tem um tempo de digestão, é a relação do quando as pessoas vão nadar, tá? Então, por exemplo, quando você faz digestão dos alimentos, no caso aí vai almoçar, faz toda aquela alimentação, dentro de um período praticamente de 1h30, tá? Você está fazendo digestão. Claro, existe aquele metabolismo mais lento, aquele mais rápido, mas isso depende muito do tipo alimentar. Se você ingere muita gordura, tá? Proteínas e gorduras, tá? Claro que essa digestão vai ser muito mais lenta, porque a carne ou as proteínas, no caso da carne vermelha, as suas propriedades são mais complexas do que a carne branca, de frango ou a de peixe, mas ela demora mais um pouquinho para fazer a digestão. Se você come gordura, muito mais ainda. Correto? Então, se você come, e aí você vai fazer exercício no prazo de 1h30, provavelmente nessa hora ainda você está fazendo a digestão. Tá? E, portanto, o seu estômago, ele precisa do quê? Dessa quantidade elevada de sangue para fazer a digestão. Aí, o que você faz? Como que acontece esse processo do estômago? Ele precisa reconhecer esse produto que está lá. Como você está fazendo exercício e ele está na fase digestória, você, ou final da digestão, né? Ele não reconhece o corpo, ele não reconhece. Para ele, então, é um corpo estranho. E quando isso acontece, né? Como o seu estômago reage? Ânsia, vontade de vomitar ou até mesmo o vômito, que já aconteceu com muitas pessoas. Eu mesmo, quando era atleta, vomitei pra caramba em treino, mas porque era um treino muito intenso. Então, essa vontade se dá nos treinos pauleira, tiro, como vocês mesmos já sentiram essa de vômito, tá? Intensidade, ritmo, não que o exercício seja errado, tá? Mas a intensidade é bem alta, tá? Então, no momento do treino intenso, é prioridade do sangue na musculatura e não nesses outros órgãos, como fígado, sistema renal e estômago, tá? Aí, quando isso acontece, o que deve se fazer? Bom, fazer algumas perguntas para o aluno. Que hora que ele comeu, né? Quanto tempo faz que ele comeu, o que foi que ele comeu, tá? Antes do treino. E aí, a gente fala com os alunos, né? No caso, eu falo com vocês, né? Para fazer uma alimentação mais adequada antes do treinamento, mais organizada. Por isso que eu vivo falando de dicas nutricionais para você constantemente, tá? Ou esperar um pouquinho mais para treinar. Então, alguns alunos, vocês aí em casa, eu já conheço. Eu sei que tem um metabolismo mais rápido, outro metabolismo mais lento. Então, o tipo de alimentação faz a diferença. E aí, como eu falei para vocês, a congestão, tá? Quando o cara come e o cara vai nadar e ele morre de congestão. Por que ele morre de congestão? Eu já falei isso até em aula na faculdade. Porque ele está nadando. O que está trabalhando? A musculatura dele. Tá? O músculo esquelético está trabalhando. Então, ele precisa muita energia na musculatura esquelética. E o estômago que está fazendo digestão, que precisa de oxigênio, tá certo? É diminuído, como eu mostrei lá em cima para vocês, né? Anteriormente para vocês. Correto? E aí é a unidade de digestão. E aí dá aquela cãibra. Não sei, eu nunca tive congestão. Senão não estava aqui falando com vocês. E aí o que acontece? Dá aquela contração estomacal e a pessoa morre afogada. Por isso que as pessoas associam muito
Ah, não, você acabou de comer? Não, não vai tomar banho. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá, eu na faculdade mesmo, agora, recentemente, no final do ano, falando com uma aluna, a aluna falou, pera um pouquinho, não tem nada a ver para o senhor tomar banho, comer e tomar banho? Eu falei, não, eu faço isso todo dia. Todo dia eu faço isso. Eu falei, a não ser que eu vou fazer um treinamento debaixo do chuveiro. Se eu fizer um treinamento debaixo do chuveiro, aí tudo bem. Então, o que acontece? Então, é necessário, na hora que você faz a gestão, tá? Gestão, alguma coisa alimentar, dê um tempo suficiente para fazer na ingestão alimentar, dê o tempo suficiente para fazer a digestão. É só esse o processo da ânsia de vômito. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês, tirar sua dúvida, e é muito legal. Bacana? Um abraço para vocês.